O cheiro de café recém-passado e o som da colher da minha mãe mexendo o açúcar na xícara eram a trilha sonora de todos os nossos almoços de domingo. Uma normalidade forçada, uma trégua frágil que eu me esforçava para manter desde a morte do meu pai. Sentada àquela mesa, eu sentia o peso de ser a filha resolvida. A âncora silenciosa que absorvia as pequenas tempestades para que o barco não virasse. Mas naquele domingo, a tempestade não foi pequena. Eu havia ouvido um boato, um sussurro impossível que precisava ser confrontado. Respirei fundo, mantendo a voz estável, e perguntei sobre a casa. A casa que meu pai deixou para mim, em testamento, o único pedaço físico da memória dele que me restava. Minha mãe, Vera, nem sequer me olhou. Seus olhos estavam fixos no movimento circular da colher. Com uma frieza que congelou o ar, ela respondeu: "Vendi. Você nem precisa. Já tem seu apartamento alugado em Pinheiros." A frase foi dita com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o tempo. E foi ali, naquele instante, que a ilusão da nossa família começou a se despedaçar. A facada seguinte veio do meu irmão. Bruno, o eterno filho de ouro, ergueu os olhos do celular pela primeira vez durante todo o almoço. Não para sentir meu choque, mas para validar a decisão da nossa mãe. Ele virou a tela na minha direção, exibindo fotos de um resort paradisíaco na Tailândia, com águas azuis cristalinas e bangalôs luxuosos. Um sorriso presunçoso brotou em seu rosto enquanto ele dizia: "Olha, pelo menos o dinheiro vai ser bem usado. Eu estava precisando muito de umas férias para relaxar." A humilhação foi tão profunda, tão calculada, que me roubou o ar. Não se tratava apenas da venda ilegal de um patrimônio de 450 zero, que era meu por direito. Era a completa anulação da minha existência, da minha dor, da vontade do meu pai. O dinheiro da minha herança, o último vínculo com meu pai, estava sendo transformado em coquetéis na praia para o filho que nunca precisou lutar por nada. Eles não apenas me roubaram, eles fizeram questão de me mostrar o quanto eu era insignificante para eles, o quanto meus sentimentos e meus direitos não valiam absolutamente nada. Eu não gritei, não chorei. A pacificadora silenciosa que habitava em mim há 34 anos simplesmente se calou para sempre. Senti um estalo interno, a ruptura final de um elo que eu passara a vida inteira tentando remendar. Naquele silêncio, enquanto eles continuavam a falar sobre passagens aéreas e protetor solar, uma clareza cortante tomou conta de mim. A dor da traição era imensa, mas algo novo e frio começou a crescer por cima dela. Uma determinação gélida. Eles haviam confundido minha paciência com fraqueza e meu silêncio com consentimento. Eles contavam com a minha inércia, com o meu medo de criar problemas e destruir a família. Mas o que eles não entenderam é que eles mesmos já a haviam destruído. Eu olhei para o rosto da minha mãe, depois para o do meu irmão, e não vi mais a minha família. Vi dois estranhos que haviam cometido um crime contra mim. E naquele exato momento, a necessidade de justiça se tornou mais forte do que qualquer resquício de amor ou obrigação filial que ainda pudesse existir dentro do meu peito. Levantei-me da mesa sem dizer uma única palavra. O som da cadeira arrastando no piso foi a minha única despedida. No caminho de volta para o meu apartamento, o trânsito de São Paulo parecia um ruído distante. Dentro de mim, havia apenas um silêncio absoluto e uma decisão que já estava tomada. Não haveria mais conversas, nem apelos emocionais, nem tentativas de fazê-los entender. A linguagem que eles compreendiam era a da consequência, e era essa que eu passaria a falar. A filha boazinha, a pacificadora, a que engolia sapos para manter uma harmonia que nunca existiu de verdade, morreu naquela mesa de almoço. E do luto dela, outra pessoa estava nascendo. Alguém que honraria a memória do pai, e pela primeira vez na vida, a si mesma. Acho que todo mundo tem um limite. Aquela linha invisível que, uma vez cruzada, muda tudo para sempre. Eu me pergunto se você já esteve nesse lugar, nesse silêncio ensurdecedor, onde a única coisa que resta a fazer é agir. Não importa o custo. Aquele almoço de domingo não foi uma explosão.
Foi o desmoronamento lento de uma estrutura que eu passei a vida inteira escorando sozinha. Enquanto eu dirigia de volta para o meu apartamento em Pinheiros, o choque inicial deu lugar a uma clareza dolorosa e antiga. A venda da casa não era um ato isolado de ganância. Era apenas o capítulo mais recente e brutal de uma longa história de anulação. Por anos, eu confundi o hábito com amor, a obrigação com cuidado. Eu era a filha funcional, a peça que se ajustava para que a engrenagem familiar, mesmo torta e enferrujada, continuasse girando. E a principal função dessa engrenagem sempre foi servir aos caprichos do meu irmão e da minha mãe, às custas da minha sanidade, do meu tempo e, como ficou claro agora, do meu patrimônio. A verdade é que eles não quebraram uma regra naquele dia. Eles apenas seguiram o padrão que eu mesma permiti que se estabelecesse por mais de 3 décadas. Um padrão onde minhas necessidades eram sempre negociáveis e as deles, inadiáveis. A primeira vez que meu futuro foi usado como caixa eletrônico para resolver um problema do Bruno, eu tinha 19 anos. Ele, também com 19, bateu o carro do meu pai depois de uma festa. O conserto era caro, cerca de 11 house, 00 na época. Eu tinha exatamente essa quantia guardada na poupança. Um dinheiro que juntei trabalhando em uma livraria durante todo o ensino médio, destinado a comprar os livros e materiais da faculdade de engenharia. Minha mãe, Vera, não me pediu. Ela me informou. Lembro dela entrando no meu quarto, sem rodeios, e dizendo: "Peguei o dinheiro da sua conta para o conserto do carro do seu irmão." Diante do meu silêncio chocado, ela emendou com a frase que se tornaria seu mantra. "Ele precisa do carro para se virar, Laura. Você é inteligente. Dá um jeito de comprar os livros." Não houve pedido de desculpas. Não houve promessa de devolução. Meu esforço foi apagado em uma tarde. E eu passei o primeiro semestre tirando cópias na biblioteca da faculdade, sentindo a humilhação queimar em cada página. Essa dinâmica definiu nossas vidas. Vera era a matriarca, uma rainha em seu pequeno reino, cujas decisões eram leis e cujos afetos eram distribuídos de forma desigual. Bruno era o filho de ouro, o príncipe herdeiro de um trono imaginário. Seus fracassos eram sempre culpa de terceiros, suas irresponsabilidades eram fases, e seus desejos, necessidades urgentes que mobilizavam toda a família. Eu, por outro lado, fui escalada para o papel do pilar invisível. Esperava-se que eu fosse a rocha, a fonte inesgotável de estabilidade emocional e, quando necessário, financeira. Minhas conquistas eram recebidas com um aceno de cabeça, como se fossem o mínimo esperado, enquanto minhas dificuldades eram vistas como dramas desnecessários. Eu era a adulta da relação desde que me entendia por gente, a responsável por absorver os impactos, para que a frágil paz doméstica de minha mãe nunca fosse perturbada e para que a redoma de cristal do meu irmão jamais trincasse. Esse pilar invisível tinha custos bem reais e concretos. Nos últimos 5 anos, desde a morte do meu pai, fui eu quem pagou rigorosamente em dia todas as parcelas do IPTU da casa que ele me deixou. A casa estava no meu nome. A responsabilidade era minha. E eu nunca questionei isso. Mas para Vera e Bruno, a casa continuava sendo um bem familiar a ser usufruído, enquanto as obrigações eram um detalhe inconveniente que, convenientemente, caía no meu colo. Eu pagava para manter o lugar onde minha mãe morava de graça e que meu irmão usava como ponto de encontro com amigos nos fins de semana. Em 5 anos, foram mais de 15.000 que saíram do meu bolso, sem um único obrigada ou oferta de divisão. Era apenas mais uma de minhas funções não declaradas, a de mantenedora silenciosa do conforto deles, um investimento que, no fim, só serviu para valorizar o imóvel que eles venderiam pelas minhas costas. A primeira rachadura real na minha armadura de pacificadora apareceu uns 2 anos atrás, muito antes da venda. Em um dos nossos almoços de domingo, minha mãe, com a mesma naturalidade com que pedia para eu comprar pão, sugeriu que eu passasse a casa para o nome do Bruno. A justificativa dela era um insulto disfarçado de preocupação. "Ele vai precisar mais quando formar uma família, filha."
Você já tem sua vida, seu emprego. Naquele dia, algo em mim endureceu. Pela primeira vez, eu não engoli o absurdo. Respondi, com a voz mais firme que consegui encontrar, que a casa foi a última vontade do meu pai e que eu a honraria. Não levantei a voz, não discuti, apenas estabeleci um limite. Para Vera, aquilo não foi uma defesa do meu direito. Foi uma afronta pessoal, um ato de desobediência imperdoável. Ela não disse nada, mas seu olhar gelado me comunicou que uma linha havia sido cruzada. Eu havia ousado dizer não. A partir daquele dia, a dinâmica mudou. A manipulação, que antes era velada, tornou-se mais evidente. Vera não me confrontou com gritos. Sua arma era mais sutil e cruel. O silêncio punitivo, os comentários passivo-agressivos, a forma como ela elogiava Bruno na minha frente por coisas triviais, enquanto ignorava minhas conquistas profissionais. Era uma campanha silenciosa para me fazer sentir culpada, egoísta, a filha ingrata que negava ao irmão um futuro seguro. Olhando para trás, agora entendo perfeitamente. Cada almoço tenso, cada ligação fria, cada elogio forçado ao meu irmão era parte da construção de uma narrativa interna para ela mesma, uma justificativa moral para o que ela já planejava fazer. A venda da casa não foi uma decisão financeira impulsiva. Foi uma retaliação, uma vingança fria e calculada, executada no momento em que ela encontrou uma brecha legal ou ilegal para punir a filha que ousou ter vontade própria. Enquanto eu girava a chave na porta do meu apartamento, todas essas memórias se alinharam como peças de um quebra-cabeça que, por anos, eu me recusei a montar. O carro, o IPTU, a tentativa de transferência do imóvel, a frieza calculada. Tudo se conectou, formando a imagem nítida, não de uma família, mas de um sistema de exploração emocional e financeira. Eles não me roubaram apenas 450. Eles passaram 34 anos extraindo de mim recursos, paciência, energia e amor, dando em troca migalhas de uma afeição condicional, que era retirada ao primeiro sinal de resistência. A filha boazinha, a pacificadora, a que se diminuía para que eles pudessem parecer maiores, não existia mais. Ela morreu ali, entre o café amargo e as fotos de um resort na Tailândia. A mulher que entrou no meu apartamento naquela noite não era mais a filha, era a credora. E a dívida deles comigo não era apenas sobre uma casa, era sobre uma vida inteira. A primeira noite no meu apartamento depois daquele almoço foi a mais longa da minha vida. O silêncio era denso, pesado, preenchido apenas pelo zumbido da geladeira e pelo eco das palavras da minha mãe na minha cabeça. Vendi, você nem precisa. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso presunçoso do meu irmão exibindo as fotos da Tailândia. A raiva era uma brasa viva no meu peito, mas por baixo dela, uma correnteza gelada de medo e culpa começava a me arrastar. A pacificadora que eu fui por 34 anos não morreu em silêncio. Ela gritava dentro de mim, me acusando. Você vai destruir tudo, ela dizia. É sua mãe, é seu irmão. Família é família, com todos os defeitos. Era a voz do condicionamento, a voz que aprendeu que meu bem-estar era um preço justo a pagar pela harmonia deles, mesmo que essa harmonia fosse uma farsa completa. A batalha mais difícil não seria contra eles, mas contra essa versão de mim que eles criaram e que ainda vivia dentro da minha mente. A pressão se intensificou nos dias seguintes. Minha mãe, percebendo meu silêncio sepulcral, começou uma ofensiva de manipulação pelo telefone. As mensagens não eram de desculpas, mas de cobrança. Não vai me ligar? Depois de tudo que fiz por você? Cada frase era uma faca, projetada para reativar a culpa, para me fazer sentir como a filha ingrata e fria. Bruno, por sua vez, me enviava fotos de preparativos para a viagem, passagens compradas, reservas de hotel confirmadas, como se quisesse me mostrar que o ato já estava consumado, que era tarde demais para reagir. Era uma tática de terra arrasada, uma forma de me fazer sentir impotente. E por um momento, funcionou. Eu olhava para o teto do meu quarto de madrugada, pensando se não seria mais fácil simplesmente deixar para lá.
Engolir mais esse sapo, como engoli o dinheiro da faculdade, os fins de semana de trabalho perdidos, as humilhações veladas, o medo da solidão, de ser permanentemente excomungada da minha própria família, era paralisante. O ponto de virada aconteceu na terça-feira à noite. Eu estava sentada no sofá, imóvel há horas, perdida nesse labirinto de culpa e raiva, quando meus olhos pousaram na única foto que tenho na parede da sala. Nela, estou eu, com uns 10 anos, e meu pai, em frente à casa. Ele está me abraçando, rindo, e o sol bate no telhado de um jeito que faz a casa parecer dourada. Naquele instante, a memória dele se tornou mais real do que a voz manipuladora da minha mãe. Lembrei do dia em que ele me entregou uma cópia da chave dizendo: "Isso aqui é seu, filha. É seu porto seguro. Para ninguém nunca te dizer para onde você pode ou não pode ir." As lágrimas que eu segurei no domingo finalmente vieram, mas não eram de tristeza. Eram de clareza. A traição deles não era apenas contra mim. Era contra a última vontade do homem que me deu tudo. A necessidade de aprovação da minha mãe morreu naquele momento. A filha que precisava do amor deles deu lugar à mulher que precisava honrar a si mesma e a memória do seu pai. Na manhã seguinte, eu já não sentia mais medo. Sentia uma frieza estratégica, uma calma que nunca havia experimentado. A primeira ligação não foi para a minha mãe, mas para um colega de trabalho que havia passado por um divórcio complicado. Pedi a ele o contato do seu advogado. 1 hora depois, eu estava marcando uma reunião com o Dr. Ricardo Figueiredo, um nome que soava sério e competente, especialista em direito imobiliário. Passei o resto do dia reunindo a documentação, a cópia autenticada do testamento do meu pai, a matrícula do imóvel em meu nome, os comprovantes de pagamento do IPTU dos últimos 5 anos. Cada papel era uma peça da minha armadura. Ao organizar aquela pasta, eu não estava apenas me preparando para uma batalha legal. Eu estava materializando meu direito, transformando minha dor em uma evidência irrefutável. A pacificadora silenciosa agora tinha uma voz, e essa voz seria ouvida, não em uma discussão na sala de jantar, mas em um escritório de advocacia. A reunião com o Dr. Figueiredo foi um divisor de águas. Ele era um homem de meia-idade, com um olhar atento e uma calma que me tranquilizou imediatamente. Ouviu meu relato sem interrupções, analisando cada documento que eu colocava sobre a mesa de mogno polido. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti exagerada ou dramática. Senti-me validada. Quando terminei de falar, ele fez apenas algumas perguntas pontuais e, em seguida, pegou o telefone. Com a matrícula do imóvel em mãos, fez uma verificação online diretamente com o cartório de registro de imóveis. O silêncio no escritório enquanto ele esperava a confirmação foi ensurdecedor. Eu prendi a respiração. Então, ele desligou o telefone, olhou diretamente para mim e disse com uma firmeza cortante: "Laura, a venda foi feita com base em uma procuração que seu pai assinou para sua mãe há muitos anos, quando ele ficou doente. Essa procuração perdeu a validade no momento do falecimento dele. O que sua mãe fez não é uma disputa familiar. É crime." Ouvir a palavra crime, dita por uma autoridade legal, teve um efeito físico em mim. Foi como se uma armadura de chumbo que eu carregava nas costas simplesmente se desintegrasse. A culpa, o medo, a dúvida, tudo se dissipou. A narrativa da minha mãe, de que eu era a filha egoísta, foi destruída pela realidade fria e objetiva da lei. O Dr. Figueiredo continuou, explicando os termos técnicos: estelionato, apropriação indébita. Ele não estava mais falando de sentimentos, mas de artigos do Código Penal. "Vamos redigir uma notificação extrajudicial", ele disse, já começando a digitar. "Eles terão 48 horas para depositar o valor integral de 450 Waro 00 na sua conta. Não vamos enviar pelos correios. Um oficial de justiça entregará em mãos. Eles precisam entender que o tempo da conversa acabou." A estratégia dele era clara, implacável, e para mim, representava a única linguagem que minha mãe e meu irmão finalmente entenderiam, a da consequência real e inevitável. Enquanto o Dr. Figueiredo redigia o documento,
Eu observava as palavras aparecendo na tela do computador. Notificação extrajudicial. Crime de estelionato. Prazo improrrogável de 48 horas. Cada termo era um tijolo no muro que eu estava finalmente construindo entre mim e o abuso deles. Mas, mesmo com a certeza da minha razão, uma parte de mim sentia o peso daquela decisão. Aquela folha de papel não era apenas um documento legal. Era a certidão de óbito da minha família como eu a conhecia. Eu estava formalmente declarando guerra à minha própria mãe. A filha que levava flores no Dia das Mães, que organizava o almoço de domingo, que ouvia os problemas do irmão sem julgar, estava assinando sua sentença final. O conflito interno atingiu seu ápice. Eu sabia que era o certo a fazer. Sabia que era necessário. Mas o ato de destruir a ilusão que eu mesma ajudei a sustentar por tanto tempo era de uma violência brutal. Um rompimento que ecoaria para sempre. No final, o Dr. Figueiredo imprimiu a notificação e a virou para mim. Preciso da sua confirmação final antes de acionar o oficial, Laura. Depois disso, não há mais volta. Eu olhei para o papel, para o meu nome e os nomes da minha mãe e do meu irmão. Ali estava o meu limite, impresso em preto no branco. Era o fim da filha boazinha e o começo da mulher que se respeitava. Respirei fundo, sentindo o peso e a leveza daquela escolha. Era o fim de tudo, mas também era o único começo possível para mim. Todos nós temos um ponto de ruptura. Aquele momento em que a dor de continuar o mesmo se torna insuportavelmente maior que o medo de mudar. Imagino que você, que me ouve agora, talvez já tenha sentido essa balança virar dentro de si, quando a única opção que resta é justamente a mais difícil de todas. Saí do escritório do Dr. Figueiredo com a notificação extrajudicial dentro da bolsa. O papel, dobrado em 3, parecia pesar 1 tonelada. Ele não era apenas um documento, era a materialização de uma escolha, a prova física de que eu estava cruzando uma fronteira sem retorno. Durante toda a noite, deixei o envelope sobre a mesa de centro da sala, como um objeto estranho e perigoso. Eu o encarava, sentindo o silêncio do meu apartamento ser preenchido por um debate ensurdecedor dentro da minha cabeça. A cada minuto que passava, a gravidade do que eu estava prestes a fazer se tornava mais esmagadora. Acionar um oficial de justiça para intimar a própria mãe não era apenas um ato legal, era um ato de guerra familiar, uma declaração formal de que o amor, ou o que quer que fosse aquilo que nos unia, havia se esgotado por completo. Eu sabia que, a partir do momento em que aquela notificação fosse entregue, eu me tornaria a vilã oficial da história para sempre, a filha que escolheu o dinheiro em vez da família. A voz da pacificadora, aquela que eu fui por 34 anos, ainda sussurrava em meu ouvido desesperada. Ela me mostrava flashes de natais passados, de abraços raros, dos poucos momentos em que a ilusão de uma família feliz parecia real. "É sua mãe, Laura", dizia a voz. "Ela te colocou no mundo. Você vai realmente fazer isso por causa de uma casa?" A culpa era uma tática de sobrevivência que eu havia aprendido muito bem. Uma âncora que me mantinha presa a um cais podre, com medo do mar aberto. A ideia de ser a responsável pelo colapso final, de carregar o fardo de ter destruído tudo, era quase paralisante. Por um instante, considerei rasgar aquele papel, ligar para o advogado e dizer que havia mudado de ideia. Seria mais fácil. Seria o caminho familiar da resignação, de engolir a dor para manter uma paz que só existia na superfície. Mas algo dentro de mim, uma força nova e inflexível, se recusava a ceder. A dor da injustiça, pela primeira vez, era mais forte que o medo da solidão. Foi então que meus olhos se fixaram na parede, na única fotografia que decorava a minha sala. Eu, com 10 anos, abraçada ao meu pai em frente àquela casa. Ele ria, com os olhos apertados de felicidade, e eu me agarrava a ele como se fosse o centro do meu universo. A lembrança de sua voz veio com uma clareza avassaladora, como se ele estivesse ali, ao meu lado. "Isso aqui é seu, filha. É seu porto seguro. Para ninguém nunca te dizer para onde você pode ou não pode ir." Naquele momento, a voz da pacificadora se calou para sempre. As palavras do meu pai não eram apenas uma memória afetiva.
Eram uma instrução, um legado. A casa não era sobre tijolos e argamassa. Era sobre a promessa dele de que eu teria um lugar no mundo que seria incondicionalmente meu. Vender aquela casa não foi apenas um roubo financeiro. Foi a violação do último desejo dele, a profanação do meu porto seguro. A traição deles não era só contra mim, era contra ele. E a lealdade ao meu pai, ao seu amor e ao seu cuidado, superou qualquer resquício de obrigação filial que eu sentia pela minha mãe. As lágrimas que vieram não foram de tristeza ou de dúvida. Foram de libertação. Senti como se uma corrente pesada, que eu carregava há décadas, se partisse e caísse no chão. A necessidade de ser a filha boa, de mendigar por um amor que sempre foi condicional, evaporou. A dor da traição não desapareceu, mas ela se transformou. Deixou de ser uma ferida aberta e paralisante para se tornar uma armadura fria e polida. Eu não era mais a vítima da história deles. Eu era a protagonista da minha. A emoção deu lugar a uma clareza cirúrgica. Meu novo princípio não era mais paz a qualquer custo, mas sim justiça ao preço necessário. E o preço eu estava disposta a pagar. A filha que eles conheciam, a que se diminuía para caber no mundo pequeno deles, morreu naquela noite. A mulher que nasceu no lugar dela sabia exatamente o que precisava ser feito, não por vingança, mas por respeito a si mesma e à memória do único homem que realmente a protegeu. Na manhã seguinte, o sol que entrava pela janela parecia diferente. O ar estava mais leve. Não havia mais conflito, apenas um caminho a ser seguido. Peguei o telefone, mas meus dedos não discaram o número da minha mãe ou do meu irmão. A era das conversas, das tentativas de fazê-los entender, havia terminado. Eu disquei o número do Dr. Figueiredo. Quando sua secretária atendeu, minha voz saiu firme, sem um pingo de hesitação. Bom dia, aqui é a Laura Almeida. Gostaria de falar com o Dr. Ricardo, por favor. Aquele simples ato, a escolha de acionar um profissional em vez de me desgastar em mais um confronto emocional inútil, foi a primeira manifestação concreta da minha nova postura. Eu estava tirando o conflito do terreno deles, o da manipulação e da chantagem emocional, e trazendo para o meu, o da lógica, da lei e das consequências documentadas. A batalha não seria mais travada com lágrimas e acusações na sala de jantar, mas com petições e prazos em um escritório de advocacia. Quando o Dr. Figueiredo atendeu, fui direta. Não refiz a história. Não expressei minhas angústias. Apenas dei a ordem que selaria o destino da minha relação com eles. Dr. Ricardo, bom dia. Sou eu, Laura. Pensei durante a noite. Não tenho mais nenhuma dúvida. Fiz uma pausa, respirando fundo. Não por hesitação, mas para dar peso às palavras que viriam a seguir. O silêncio na linha era a calmaria antes da tempestade que eu estava prestes a invocar. Pode prosseguir com a notificação. Envie o oficial de justiça. Não havia mais volta. A decisão estava tomada. A ordem estava dada. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz profunda. Não era felicidade, era algo mais sólido. A certeza de que eu estava finalmente no controle. A guerra silenciosa havia acabado. A guerra declarada estava apenas começando, e eu estava pronta para lutar. A manhã seguinte à minha decisão não trouxe o peso que eu esperava, mas uma estranha leveza. O conflito interno havia cessado, dando lugar a um propósito claro e inabalável. O primeiro passo não foi emocional, foi prático. Peguei o telefone e disquei o número do escritório do Dr. Figueiredo. Quando sua secretária atendeu, minha voz saiu com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Não havia mais hesitação. Não havia mais a filha que pedia permissão para existir. Eu era uma cliente instruindo seu advogado. Marquei a reunião para as 14h daquele mesmo dia. Cada palavra trocada naquela ligação era um tijolo sendo assentado no muro que me separaria para sempre da minha antiga vida. Eu não estava mais reagindo à dor. Estava agindo com base em um plano. A era da passividade havia chegado ao fim de forma definitiva e irrevogável. E a mulher que se apresentou para aquela reunião não era a mesma que havia chorado na frente da foto do pai.
O escritório do Dr. Figueiredo era um santuário de ordem e lógica, um contraste gritante com o caos emocional de onde eu vinha. A mesa de mogno polido, os livros de direito alinhados em prateleiras imponentes, o ar-condicionado em uma temperatura precisa. Tudo ali comunicava controle e seriedade. Sentei-me na cadeira à sua frente e dessa vez não contei a história com a voz embargada de uma vítima. Apresentei os fatos. Coloquei sobre a mesa a cópia autenticada do testamento, a matrícula do imóvel em meu nome e os comprovantes de pagamento do IPTU dos últimos 5 anos. Ele ouviu tudo em silêncio, seus olhos atentos analisando cada documento, cada palavra. Eu não estava mais buscando consolo ou validação emocional. Estava contratando um serviço. Estava transformando minha dor em um processo, meu sofrimento em um caso jurídico. A transferência de poder não começou quando eles me devolveram o dinheiro, mas naquele exato momento, quando entreguei a execução da justiça a um profissional. O momento mais crucial daquela reunião, no entanto, foi o mais silencioso. Após analisar os papéis, Dr. Figueiredo pegou o telefone. Com a matrícula do imóvel em mãos, ele fez uma ligação para o cartório de registro de imóveis, solicitando uma verificação online da transação. O silêncio que se instalou no escritório enquanto ele esperava foi o mais tenso da minha vida. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, um tambor abafado no peito. Cada segundo parecia 1 hora. Naqueles instantes, a última fagulha de dúvida, a voz traiçoeira que sussurrava que talvez eu estivesse exagerando, lutava para sobreviver. Então, ele desligou. Olhou para mim por cima dos óculos, e seu rosto não demonstrava surpresa, apenas a confirmação do que ele já suspeitava. A expressão dele era a de um médico que confirma um diagnóstico. Aquele olhar, antes mesmo que ele dissesse uma única palavra, foi a pá de cal final na minha culpa. Eu não era louca. Eu não era gananciosa. Eu era, de fato, a vítima de um crime. Laura, a situação é exatamente como prevíamos, mas com um agravante, disse ele, com a voz calma e precisa de quem está acostumado a lidar com a desonestidade humana. A venda foi concretizada com base em uma procuração antiga, que seu pai assinou para sua mãe há muitos anos, quando ele adoeceu. Legalmente, essa procuração perdeu toda a validade no instante em que ele faleceu. O uso desse documento para vender um bem que não pertencia mais a ela e que já estava legalmente transferido para você por testamento não é uma questão de disputa familiar. É um ato criminoso. Ele fez uma pausa e me encarou, para ter certeza de que eu entendia o peso do que ele diria a seguir. O nome disso é estelionato e apropriação indébita. Estamos fora da esfera civil e entrando na esfera criminal. Ouvir aquelas palavras, crime, criminal, foi como ser atingida por um raio de clareza. A narrativa deles, de que era um assunto de família, desmoronou sob o peso do Código Penal. A partir daquele ponto, a reunião se transformou em uma sessão de estratégia de guerra. Dr. Figueiredo virou-se para o computador e começou a redigir a notificação extrajudicial. Eu observava as palavras surgindo na tela, frias, impessoais e absolutamente devastadoras. Notifica-se a Sra. Vera Almeida e o Sr. Bruno Almeida, em virtude da prática do crime de estelionato, a procederem com a devolução integral e imediata da quantia de 450 mil reais. Cada termo jurídico era um golpe preciso, uma resposta calculada para anos de abuso emocional. O prazo foi a parte mais brutal. Em um prazo improrrogável de 48 horas, a contar do recebimento desta, sob pena de imediata apresentação de queixa-crime junto ao Ministério Público. Não haveria negociação. Não haveria apelos. Era uma ordem de rendição, não um convite para conversar. A filha que eles pensavam que poderiam esmagar estava, agora, ditando os termos da capitulação deles. Então, veio o detalhe que demonstrou a genialidade tática do Dr. Figueiredo. Não vamos enviar isso pelos correios, Laura, ele afirmou sem tirar os olhos da tela. Uma carta registrada pode ser recusada, pode ser extraviada.
Eles poderiam alegar que nunca receberam. Nós não vamos dar a eles nenhuma brecha para manipulação ou negação. Ele parou de digitar e olhou para mim. Vamos enviar por um oficial de justiça. Um representante do judiciário vai bater à porta da sua mãe e entregar este documento em mãos. Ele colherá a assinatura dela, confirmando o recebimento. Isso não é apenas uma entrega, é uma mensagem. A mensagem é que o tempo das conversas informais acabou. A mensagem é que, a partir de agora, quem está falando com eles não é mais a filha magoada, mas o Estado. A frieza daquela estratégia me deu um calafrio, mas também uma sensação avassaladora de segurança. Estávamos fechando todas as portas de escape. Quando o documento ficou pronto, ele o imprimiu. O som da impressora no silêncio do escritório parecia o de um relógio marcando um tempo final. Ele colocou as 2 folhas de papel sobre a mesa, entre nós. Ali, em preto e branco, estava a declaração de guerra. A certidão de óbito da minha família como eu a conhecia. Por um último e fugaz instante, a imagem da minha mãe, envelhecida e frágil, me veio à mente. A filha boazinha, a pacificadora, deu seu último suspiro. Mas então, a imagem foi substituída pelo sorriso presunçoso do meu irmão, mostrando as fotos da Tailândia. Foi substituída pela frieza da minha mãe, dizendo: "Você nem precisa." O conflito não durou mais que um segundo. A dor da traição era real e presente, enquanto a imagem de fragilidade dela era apenas uma memória, uma ferramenta que ela usou por anos para me controlar. A mulher sentada naquela cadeira não era mais a filha dela, era a credora. "Preciso da sua confirmação final, Laura. Depois que eu acionar o oficial, não há mais como voltar atrás", disse o Dr. Figueiredo, sua voz me trazendo de volta à realidade da sala. Eu não precisei pensar. Olhei para o papel, para o meu nome e para os nomes deles. Era o fim de uma era de submissão. Era o começo da minha vida em meus próprios termos. Respirei fundo, sentindo o peso daquela escolha, mas também a imensa leveza que ela trazia. Era o ato mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais necessário que eu já havia executado em toda a minha existência. "Pode prosseguir, Dr. Ricardo", eu disse, e minha voz não vacilou. "Não tenho nenhuma dúvida." A sentença estava dada. A máquina da justiça, lenta mas implacável, havia sido posta em movimento por minhas próprias mãos. A paz que senti naquele momento não era de alegria, mas de retidão. A paz de quem finalmente faz o que é certo, não o que é fácil. Saí do escritório de advocacia, e o sol da tarde em São Paulo pareceu mais brilhante. O ar parecia mais limpo. Eu não sentia ódio, não sentia desejo de vingança. Sentia apenas um vazio sereno. A calma que precede a tempestade que você mesmo convocou. O plano estava em execução, e não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser esperar. O oficial de justiça já estava a caminho da casa da minha mãe, carregando em um envelope o fim do mundo deles. A partir daquele ponto, eu era apenas uma espectadora do colapso que eu mesma iniciei. Acredito que existam momentos na vida em que a gente acende o pavio, não por querer ver o fogo, mas porque a escuridão se tornou insuportável. Talvez você entenda exatamente do que estou falando e queira saber como essa explosão finalmente aconteceu. O ar na sala de reuniões do Dr. Figueiredo era frio e estéril. Um antídoto perfeito para o calor tóxico das discussões familiares. Sentei-me com a postura ereta, as mãos cruzadas sobre a mesa de mogno polido, sentindo a solidez da madeira sob meus dedos. Ao meu lado, o Dr. Figueiredo era a personificação da calma letal, sua pasta de couro perfeitamente alinhada com a borda da mesa. Do outro lado, o contraste era gritante. Minha mãe, Vera, torcia um lenço de papel nas mãos, seus olhos faiscando com uma fúria que não conseguia mascarar o pânico crescente. Bruno estava encolhido na cadeira, o ar de superioridade substituído por uma palidez doentia, seus olhos alternando entre mim e o advogado como um animal encurralado. Pela primeira vez, eles não estavam no controle do ambiente. Eles não estavam na sala de jantar da casa deles, ditando as regras. Estavam em território neutro, em meu território, e o silêncio pesado que preenchia a sala era a prova de que o poder já havia começado a mudar de mãos.
Eles esperavam uma filha chorosa implorando por justiça. Encontraram uma credora acompanhada de seu executor. Como esperado, foi minha mãe quem quebrou o silêncio, tentando arrastar a conversa de volta para o terreno pantanoso da chantagem emocional que ela dominava tão bem. Laura, o que é isso? O que você está fazendo? Sua voz era um misto de acusação e falsa incredulidade. Mandar um homem daqueles na minha porta, envergonhar sua própria mãe na frente dos vizinhos, por dinheiro? Depois de tudo que eu fiz por você? Nós somos uma família. As palavras saíam em uma torrente. A mesma performance que ela usou a vida inteira para me colocar no meu lugar. Mas, pela primeira vez, a plateia não reagiu. Eu não respondi. Apenas mantive meu olhar fixo nela. Um olhar vazio de qualquer emoção que ela pudesse usar como gancho. Meu silêncio foi a resposta mais poderosa que eu poderia dar. Ele dizia, sem uma única palavra, que aquele teatro havia perdido seu público, que suas armas não funcionavam mais. Eu não precisei dizer nada. Apenas virei meu rosto lentamente na direção do Dr. Figueiredo, um gesto sutil que transferia toda a autoridade para ele. A era das conversas havia, de fato, terminado. Dr. Figueiredo ajustou seus óculos e abriu sua pasta com uma lentidão deliberada, cada gesto calculado para aumentar a tensão. Ele não se dirigiu a Vera com raiva ou desprezo, mas com uma polidez cirúrgica que era infinitamente mais aterrorizante. Sr. Almeida, com todo o respeito, o que estamos discutindo aqui não é um desentendimento familiar, é uma transação imobiliária ilegal. Ele então deslizou 3 documentos pela mesa, parando-os bem no centro, equidistantes de todos. Aqui temos a cópia autenticada do testamento do Sr. Almeida, deixando o imóvel em questão como único e exclusivo bem para sua filha, Laura. Aqui, a matrícula atualizada do imóvel, em nome dela. E aqui, ele fez uma pausa, pegando o terceiro papel. Temos a prova do uso de uma procuração que perdeu sua validade legal no exato momento do falecimento do seu marido. Ele olhou para ela por cima das lentes, e sua voz baixou, tornando-se ainda mais cortante. O que a senhora fez não foi uma venda, foi um ato ilícito, e a lei tem nomes bem específicos para isso. O ar na sala ficou ainda mais rarefeito. Bruno engoliu em seco, o som audível no silêncio mortal. Minha mãe abriu a boca para protestar, mas o Dr. Figueiredo continuou, sua voz calma e metódica, desmantelando a realidade deles, tijolo por tijolo. Os nomes são estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, e apropriação indébita, artigo 168. Não estamos mais na esfera civil, discutindo a devolução de um valor. Estamos na esfera criminal. Ele deixou as palavras pairarem no ar. Estelionato, apropriação indébita. Ele não estava mais falando de sentimentos, de ingratidão ou de laços familiares. Ele estava citando a lei, e a lei era um adversário contra o qual a manipulação da minha mãe não tinha nenhum poder. Eu observei o rosto dela se transformar. A raiva indignada deu lugar a uma confusão genuína, que rapidamente se transformou em medo puro e palpável. Ela estava finalmente entendendo que as regras do seu pequeno reino não se aplicavam ao mundo real. E no mundo real, suas ações tinham consequências que ela nunca imaginou. Foi então que o Dr. Figueiredo desferiu o golpe final, a palavra que quebrou a espinha dorsal da arrogância deles para sempre. Ele se inclinou levemente para a frente, seu tom ainda perfeitamente profissional, mas carregado de um peso irrefutável. A pena combinada para esses crimes, Sr. Almeida, varia, mas pode chegar de 1 a 5 anos de reclusão. A palavra ecoou na sala como um tiro. Reclusão. Prisão. Eu vi o exato instante em que a ficha caiu. A cor sumiu do rosto de Vera, deixando sua pele com uma tonalidade pálida e cinzenta. Seus lábios tremeram. Bruno, ao seu lado, parecia ter encolhido, seus olhos arregalados de terror, fixos em mim. A viagem para a Tailândia, o status, o dinheiro, tudo se dissolveu diante da imagem concreta de uma cela de prisão. A chantagem emocional, a superioridade moral, a narrativa da filha ingrata, tudo foi aniquilado por aquela única palavra. O poder que eles exerceram sobre mim por 34 anos
baseado na minha necessidade de amor e no meu medo de abandono, evaporou naquele segundo. Eles não me viam mais como filha ou irmã. Eles me viam como a mulher que segurava a chave da cela deles. Com o poder totalmente transferido para o nosso lado da mesa, o Dr. Figueiredo apresentou os termos da rendição. Vocês têm duas opções, e apenas duas, disse ele, sua voz não deixando espaço para dúvidas ou negociações. A primeira, o valor integral de 450. IAU 000 é depositado na conta da minha cliente até às 5 da tarde de hoje. Se isso acontecer, a senhora Laura assinará um termo se comprometendo a não prosseguir com a queixa-crime. Ele fez uma pausa, deixando o peso da alternativa assentar. A segunda opção, o dinheiro não aparece. E amanhã, às 9 da manhã, eu estarei na porta do Ministério Público para protocolar a denúncia formal contra ambos. Não era uma ameaça. Era uma agenda. Um cronograma de eventos inevitáveis. Minha mãe olhou para mim, seus olhos suplicando pela primeira vez na vida. Mas ela não encontrou a filha que cedia. Ela encontrou uma estranha. Uma mulher que havia aprendido, da maneira mais dura, que a justiça, às vezes, exige que você se torne implacável. Eles não disseram mais nada. A reunião acabou em um silêncio humilhante. Vi minha mãe e meu irmão se levantarem como autômatos, os ombros caídos, a arrogância substituída por um desespero visível. Ao saírem da sala, eles não pareciam mais os gigantes que me assombraram a vida inteira, mas duas pessoas pequenas e assustadas, confrontadas pela primeira vez com as consequências reais de seus atos. Quando a porta se fechou, eu continuei sentada, olhando para o espaço vazio que eles deixaram. Eu não senti alegria. Não senti o calor da vitória. Senti um vazio profundo e sereno. A guerra havia acabado, e eu havia vencido. Mas o campo de batalha era a minha própria história. E as baixas eram as últimas ilusões que eu ainda nutria sobre ter uma família. O dinheiro seria devolvido, eu sabia disso. Mas a verdadeira conquista daquele dia não foi financeira. Foi a libertação. A paz fria e resignada de saber que, embora eu estivesse mais sozinha do que nunca, eu estava, pela primeira vez na minha vida, verdadeiramente livre. O som da notificação do aplicativo do banco chegou no final da tarde de sexta-feira, pontualmente às 16h58. Foi um bip curto, eletrônico, desprovido de qualquer emoção. Abri a mensagem e vi o número na tela. 450. Ju, 00. O dinheiro estava ali. Uma transação fria e impessoal que encerrava o capítulo mais brutal da minha vida. Não houve uma ligação, uma mensagem de texto, um pedido de desculpas. Apenas o cumprimento de um prazo legal sob a ameaça de uma consequência que eles, finalmente, temeram mais do que desrespeitavam a mim. Naquele silêncio absoluto que se seguiu, eu entendi a natureza da minha vitória. Não foi uma reconciliação, nem um momento de arrependimento da parte deles. Foi uma rendição forçada. Eles não me devolveram o que era meu por reconhecerem o erro. Eles o fizeram para se salvarem. E essa clareza, embora dolorosa, foi a confirmação final de que a minha decisão não foi apenas correta, foi a única possível para a minha sobrevivência. A paz que senti não era de felicidade, mas a paz de um campo de batalha depois que a guerra acaba. Exaustiva, silenciosa e definitiva. Nos meses que se seguiram, o silêncio deles se tornou uma presença constante. Não recebi ligação no meu aniversário. O Natal chegou e passou sem um convite para a ceia. A ausência deles era um buraco na minha rotina, um lembrete constante do que eu havia perdido. E eu perdi. Perdi uma mãe e um irmão. Mas a dor desse luto era diferente, porque eu comecei a entender que estava de luto não pelas pessoas que eles eram, mas pela família que eu passei 34 anos tentando desesperadamente acreditar que poderíamos ser. Chorei pela ilusão de almoços de domingo felizes, pelo mito da proteção materna, pela esperança de um dia ter um irmão que me visse como igual. A verdade é que essa família nunca existiu fora da minha cabeça e do meu esforço unilateral. O que eu perdi não foi um laço de amor, mas uma corrente de obrigação. E ao aceitar essa perda, ao deixar de lutar por uma miragem,
Eu finalmente abri espaço para algo novo crescer no lugar daquele deserto emocional. A solidão era real, mas pela primeira vez, ela não me assustava. Era o preço da minha liberdade. Com o dinheiro, não comprei um apartamento novo ou fiz uma viagem extravagante. A primeira coisa que fiz foi investir na minha própria segurança. Contratei uma consultoria financeira e criei um plano de longo prazo, um futuro que dependia apenas de mim e das minhas escolhas. O dinheiro da casa se transformou em algo muito mais valioso: autonomia. A verdadeira mudança, no entanto, foi interna. Comecei a estabelecer limites em todas as áreas da minha vida, no trabalho, com amigos, em novos relacionamentos. A voz da pacificadora, aquela que pedia desculpas por existir, foi substituída por uma calma e firme convicção do meu próprio valor. Aprendi que não é uma frase completa. Descobri que o respeito que eu exigia dos outros precisava primeiro existir dentro de mim. O pilar invisível que sustentava a disfunção da minha família desmoronou, e no lugar dele, comecei a construir a minha própria fundação, tijolo por tijolo de autorrespeito. A casa que meu pai me deixou, no fim das contas, cumpriu sua promessa. Ela se tornou, de fato, o meu porto seguro, não por suas paredes, mas por me forçar a encontrar essa segurança dentro de mim. Hoje, quando olho para a única foto na minha parede, a do meu pai me abraçando em frente àquela casa, não sinto mais a dor da traição. Sinto gratidão. Sou grata a ele, não apenas pelo bem material, mas pelo legado de amor que me deu a força para lutar pelo que era meu. E sou grata à minha mãe e ao meu irmão também. Eles me deram o presente mais duro e mais valioso de todos: a clareza. Eles me mostraram de forma inequívoca que o amor que te pede para se anular não é amor, é uma jaula. E ao me forçarem a quebrar essa jaula, eles me libertaram. O rompimento não foi o fim da minha história. Foi o verdadeiro começo. Eu não sou mais a filha boazinha, a âncora silenciosa ou a peça de reposição. Eu sou Laura. E pela primeira vez na minha vida, isso é mais do que suficiente. A justiça que eu busquei não estava no dinheiro depositado na minha conta, mas na paz que sinto agora, no silêncio do meu próprio apartamento, sendo a única e inquestionável dona do meu destino.